dos líderes foi o melhor do Campeonato Brasileiro até aqui. Internacional 2, Flamengo 2, um placar justo para o que foi a partida. Primeiro tempo, domínio maior do Internacional, fez os seus 2 gols, tirando proveito de erros graves da defesa do Flamengo. E no segundo tempo, o time carioca dominou, pressionou muito, criou várias situações e empatou já nos acréscimos. As estatísticas desse jogo você confere aqui do meu lado, são os números do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball está de cara nova, você vai lá, faz o download e você pode acessar não só as estatísticas desse jogo, do Campeonato Brasileiro e de várias competições do futebol pelo mundo. Pois é, então, o que foi esse jogo? Internacional marcando no campo de ataque. Bem, isso não é novidade nenhuma, gente. Todo mundo sabe que o Inter joga dessa maneira. O time de Eduardo Cudê pressiona, como várias equipes fazem no mundo, né? Mas faz isso como, digamos assim, um dos pontos fundamentais da sua estratégia de jogo. E fez 2 gols em erros graves também de defensores do Flamengo. O primeiro do Isla e o segundo erro do Gustavo Henrique. Por quê? Porque embora estivessem pressionados, eram bolas assim que eles poderiam ter rifado a bola para não correr o risco de perder. Essa discussão sobre deve-se sair jogando assim ou não, é claro que tem que sair jogando assim. Não dá para no futebol de hoje uma equipe de um nível minimamente razoável sair jogando na base do chutão a todo instante. Mas quando a corda aperta, você vai ter que jogar a bola para longe, né? E reclamar com os companheiros pela falta de opções para o passe. No caso do Gustavo Henrique, me pareceu pior do que o caso do Isla, porque ele tinha o Natan à sua esquerda como opção para fazer o passe e não fez. Simplesmente ele recuou a bola e acabou sendo, digamos assim, enrolado ali pelo ataque do Internacional. O Galhardo fez o segundo gol, o primeiro foi do Abel, numa jogada que o Patrick fez o passe para ele. Então o Internacional no primeiro tempo finalizou mais, pressionou no campo de ataque, roubou a bola. Não foi só erro também do Flamengo, foi erro do Flamengo nos 2 gols e virtude do Inter, né, que com essa estratégia conseguiu chegar aos 2-1, né, porque o Flamengo havia empatado logo depois de sofrer 1-0 com o gol do Pedro. Grande atuação do Pedro, né? Grande atuação do Pedro, mais um jogador mostrando cada vez mais recursos, construindo jogadas, fazendo pivô, driblando, até cruzando e não só fazendo isso tudo, como marcando o seu gol numa jogada individual, arrancando com a bola e batendo no canto esquerdo do Marcelo Lomba. Agora, no segundo tempo, o Flamengo melhorou muito, né? Muitos comentários, por que o Gerson estava na esquerda? O Gerson não rende na esquerda. Gente, vamos raciocinar com calma, o jogo já acabou. Então você que é rubro-negro e que cornetou, você que se deixou levar por alguns comentários aqui ou ali, que você tem eventualmente acompanhado, o Gerson jogou pela ponta esquerda, tentando simular o que ele tinha feito contra o Sport, quando jogou muito bem pela direita, tá? Então ele jogou pela esquerda. Vitinho pelo meio, porque nos últimos jogos, inclusive contra o Corinthians, Vitinho atuando mais centralizado, saiu muito bem. No meu entendimento, o técnico Domênico Torrente tentou fazer o quê? Ele tentou repetir o comportamento do Vitinho para não mexer tanto na estrutura da equipe com relação a esse jogador que foi tão bem contra o Corinthians. Na minha opinião, o erro dele foi demorar a fazer essa inversão. Só no segundo tempo. Deveria ter feito essa inversão ainda no primeiro tempo, durante o primeiro tempo. Vitinho, vai para a ponta, Gerson, vai para o meio, vamos nessa. Mas não, ele só mudou na segunda etapa. O time cresceu por isso e porque também, claro, o Internacional já recuou, mas não como naquele jogo contra o Atlético, quando venceu por 1-0 e abriu mão do direito de atacar no segundo tempo. O Inter ainda assim atacou. Teve bola na trave do Flamengo, teve chute perigoso do Patrick. O Inter teve opções de ataque no segundo tempo, embora tenha sido muito pressionado e o Flamengo tenha finalizado muito mais no segundo tempo. O jogo mudou radicalmente com relação ao volume de jogo ofensivo, com a inversão entre Inter e Flamengo. Primeiro tempo do Inter, segundo, o Flamengo criou bem mais. Mas observe o seguinte, o gol da vitória do Flamengo, como é que ele acontece? Onde está o Gerson na origem do lance? Na ponta esquerda. Exatamente ali na ponta esquerda, trazendo para o meio, que era a intenção evidente, porque ele não é ele jogando pelo lado, ele vai ser mais ou menos como o Everton Ribeiro, ele não é um ponta agressivo que busca o fundo, é um jogador meio-campista que joga pelo lado do campo tentando armar as jogadas. Rames Rodrigues joga assim, por exemplo, no Everton, para dar um exemplo do futebol internacional, para dar só um exemplo, não estou comparando jogador com jogador não, tá? Evidentemente. Ele traz para o meio e faz a bola em elevação na cabeça do ponta que joga pela direita, que é outro armador, que é o Everton Ribeiro, que cabeceia para fazer o gol de empate. Empate justo, o Flamengo já tinha chegado antes, com 2 vezes a bola sendo tirada em cima da linha praticamente, uma bola no travessão, com gol já, o goleiro Lomba já batido no chute do Felipe Luiz, a cabeçada instantes antes do gol de empate do Gustavo Henrique, rente à trave com o Lomba novamente batido. Então o Flamengo criou situações, essas foram algumas delas, no segundo tempo, já merecia um empate.
E no primeiro tempo houve, na minha opinião, um pênalti não marcado. O Moledo estica o braço, intercepta a bola e o VAR não foi acionado. Mas enfim, não vamos aqui ficar discutindo sobre eventuais erros de arbitragem. O jogo merece mais do que discussões rasas sobre arbitragem. O jogo foi muito bom. Os dois times honraram aquilo que deles se esperava, que era o quê? Uma boa partida entre os dois times que estavam e continuam dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com vantagem para o Internacional nos critérios de desempate, porque tem o melhor saldo de gols. Um 2-2 bem disputado, com diferentes estratégias de jogo, com mudanças do primeiro para o segundo tempo, que deu um alento para todos nós que tanto esperamos bons jogos no futebol praticado no Brasil. Coincidência ou não, os dois técnicos não são brasileiros. Saudações!